Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma palavra diária. Que essa palavra venha servir para você como um bálsamo, como uma palavra de renovação, de cura, de proteção até mesmo, de livramento para você, para sua vida. Hoje é segunda-feira, estamos começando a semana aí. Vamos abrir as nossas Bíblias para a gente ser edificado pela palavra do Senhor, amém? Gênesis, capítulo número 2, versículo 4. Não, perdão. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, versículo 1. Abriu a sua Bíblia aí? Vamos ser edificados pela palavra do Senhor? Assim diz o texto sagrado. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo do Senhor. E disse a mulher, assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Nem nele tocareis para que não morrerais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Só até aí, se você... Para isso ficar mais contextualizado para você, você dá um pause aí na gravação, lê um pouquinho mais para baixo para você ficar bem contextualizado. Eu estou fazendo isso, estou lendo até um pouquinho antes, para ser uma palavra rápida, sabe? Para não ficar aquela coisa cansativa, aquela coisa exaustiva. Então vamos lá. É possível a gente analisar, quando a gente já abre a Bíblia aqui na passagem 3, de Gênesis 3, que apesar de haver uma manipulação da serpente, do diabo, já havia um desejo em Eva. Paulo, por que você fala isso? Eu falo isso porque a gente tem o costume de achar que a gente é tentado em tudo. A gente é tentado em toda situação. Só que o diabo conhece o seu ponto fraco. O diabo conhece as suas vontades, os seus desejos, e é sobre isso que eu quero falar. Eva que o diga. A árvore do conhecimento do mal não estava cercada por uma cerca elétrica, não tinha muro ao redor dela, não tinha guardas. Ela estava ali. Só que já havia tido uma ordem de Deus para que ela não comesse. Só que a serpente viu que a gente assim, a gente é curioso. Eu estou trazendo uma perspectiva talvez diferente do que você está acostumado a ouvir sobre essa passagem. Já nada me tira da cabeça. Se você quiser acreditar, acredite. Se não, coma menos dessa palavra. Mas nada me tira da cabeça de que Eva já tinha o desejo de comer daquilo. Porque o diabo, ele só vai te atentar na sua área mais fraca. O diabo, ele só vai colocar coisas em você na sua área mais fraca ou naquilo que você tem vontade. Quando lemos a Bíblia, no livro de Números, capítulo 5, se eu não me engano, vai falar a respeito da libertação do povo de Israel do Egito. E vai falar que junto com o povo de Israel saiu um bando. Em algumas versões da Bíblia vai dizer populacho. O que é isso? Pessoas estranhas. Um bando é pessoas estranhas, é pessoas que não são reconhecidas. E para contextualizar para você entender dessa história, para não ficar um assunto vago, nessa libertação, esse bando foi junto com quem era escolhido, e Deus fez algumas promessas na saída deles do Egito, e uma das promessas foi que Deus iria sustentar eles. A forma com que Deus sustentava eles era através do maná. Maná, ele era algo tão leve, mas tão sustentável. Maná, ele era algo que ele ficava ali pelo orvalho logo de manhã. Só que tinha uma regra para você colher do maná. Você tinha que colher ele antes que o sol se pusesse totalmente nos céus. Só que dentro desse bando, dessas pessoas estranhas, começou a nascer o desejo de comer carne. Só que elas sabiam onde ela estava. Elas sabiam que ela estava no meio de pessoas escolhidas, no meio de pessoas que tinham um direcionamento de Deus. E esse desejo nasce dentro delas. Só que elas não podem falar nada, porque elas não pertencem àquele bando, àquele povo, os israelitas. Eles são pessoas comuns, pessoas qualqueres. Eles não têm chamado. Eles não têm um propósito. Eles só foram junto para ser livre. Começa a nascer o desejo neles. E eles sabem que ele não pode falar nada. Então eles começam a burbúrio aqui, burbúrio ali.
Até que chega ao ouvido dos israelitas, do povo liberto, do povo que era cativo e agora está liberto. Esse desejo chega aos ouvidos deles e numa forma de manipulação, assim como eu acabei de ler aqui em Gênesis 3, numa manipulação diária, porque a manipulação, se você não sabe, ela é algo que você não percebe. Se você for ver os grandes psiquiatras, os grandes psicólogos, eles vão afirmar isso. A manipulação ela é algo gradativa, que acontece todos os dias, de pouquinho em pouquinho. Assim como eu acho que eu já disse isso em algum vídeo meu, assim como é a respeito do remédio. Quando você está doente, eles sempre passam, toma isso de 12 em 12 horas, toma isso durante 7 dias. Por quê? Porque é a forma para você ser tratado de um problema. Só que também é a forma que isso pode te levar à ruína, à manipulação. Desejos estranhos nascem do lado de pessoas estranhas. Eu disse na pregação passada, na mensagem passada, você tem visto com que você tem andado? Com quem você tem andado? Cuidado para que essas pessoas não estejam inflamando um desejo dentro de você. Um desejo que não vem da parte de Deus. Porque você sabe quem você é em Cristo. Você sabe o chamado que Deus depositou sobre a sua vida. Só que tem dado ouvido a desejos. Tem dado ouvido a sentimentos. Existem coisas, eu vou falar isso da parte de Deus para a sua vida. Existem coisas que você pede a Deus todo dia para te dar. Eu não sei o que é. Você pede coisas para Deus todos os dias. Você fala, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu quero isso. Talvez, até hoje, Deus não te deu isso. Só que você ora todo dia pedindo isso. Eu posso falar algo que talvez para você vai sair como ruim, não vai ser algo legal, você não vai querer ouvir. Sabe por quê? Porque quando a pregação ela vem para manifestar o espírito, é bom. Só que quando ela vem para tocar na alma, tocar no nosso ego, não é bom. Porque a alma não gosta de falar dela mesma. A alma gosta de falar do que vai acontecer, do futuro. Porque quando é ministrado o espírito, os vasos giram. Agora, quando é falado da alma, dos desejos que a alma provoca, a alma não quer saber. Isso gera em você uma certa, eu acho que isso não vem da parte de Deus. Mas eu vou te falar, você crendo ou não, porque hoje eu tô crente à beça e eu vou te falar uma coisa. Existem coisas que você ora todo dia para Deus te dar. E você não recebeu até hoje. No dia que Deus te der, não é porque Ele decidiu te abençoar, não é porque chegou o seu momento de honra, não é porque Ele achou graça em você. É porque simplesmente Deus abriu mão de você. Paulo, como você fala isso? A Bíblia vai dizer que Deus não sonega bens nenhum aos que vivem na reta justiça, claro. Só que você já parou para pensar que esse desejo que está dentro de você, essa vontade que está dentro de você, esse propósito que você quer, isso que você tanto pede, você já parou para pensar que você não recebeu isso até hoje porque Deus está protegendo você? Você já parou para pensar que Deus só não deu isso a você para proteger você? Porque Deus não permitia Adão e Eva comer daquele fruto para proteger eles, para deixar eles puros. Porque antes disso eles eram puros. Mas depois disso veio a queda. Talvez esse desejo inflamado dentro de você, esse desejo que você, oh meu Deus, parece que você está dominado. Cuidado com aquilo que te domina. Porque se você não está dominado pela presença do Senhor, você está dominado pelo mundo. Você está dominado pelos desejos mundanos. Você está dominado por coisas que não provêm da parte de Deus. Cuidado com esse desejo que te domina. Cuidado com essa vontade que te domina. Quando chega ao ouvido dos israelitas sobre a vontade de comer carne, porque eles só comiam maná. Você acha que para você receber algo da parte de Deus, você tem que desprezar o que você já tem. Já ouviu aquela expressão, cuspiu no prato que comeu? É exatamente isso. Eu saio da igreja e quando eu chego na outra igreja, eu começo a falar mal da igreja. Eu me afastei de alguns amigos e quando eu chego em outro grupo de amigos, eu começo a falar mal dos meus amigos antigos.
que foram bons para mim. A igreja que foi boa para mim. Eu saio de um lugar, eu vou para outro lugar e eu começo a falar mal daquele lugar, da onde eu era, da onde eu vim. Porque simplesmente você acha que porque você está subindo um pouquinho na vida, ou subindo espiritualmente, você tem que desprezar aquilo que você era antes. As coisas mudam, é claro. Hoje vemos, por exemplo, as igrejas de parede cinza, parede preta, as coisas mudam. Hoje vemos, graças a Deus, até mulheres pregando, glória a Deus. Ainda bem. Hoje existem projeções maravilhosas nas igrejas porque as coisas mudam. Só que quando o assunto for vencer os nossos desejos, a gente tem que buscar a palavra. A gente tem que buscar a vontade de Deus. O que Deus fala a respeito disso? O que Deus fala a respeito do que domina? Porque no momento em que a serpente começou a manipular Eva por esse desejo, por essa vontade que Eva já tinha, Eva deu ouvidos à serpente. Gente, agora, vamos entender uma coisa. Tudo bem, a serpente ela tinha poder de fala, mas ainda era um bicho, um animal. Cuidado para você não estar dando atenção para bicho, para animal. Eu tô falando isso, talvez as minhas palavras podem ser duras para você, podem ser ruins até, você pode até falar, nossa, isso não é uma eloquência de um pregador, isso não é a forma de pregar, você prega muito duro ou você fala muito duro. Mas se eu falo dessa forma, assim como João Batista fazia, raça de víboras, se eu falo dessa forma, é porque tem gente que precisa escutar dessa forma para acordar. Não é todo desejo que você tem que você pode o exercer. Quando o povo ele sente o desejo de comer carne, aquilo já foi se espalhado. Deus, numa forma de ira, porque apesar de Deus, ser quem Ele é, vemos nele sentimentos que nos lembram da nossa humanidade. O que é? Deus se alegra, Deus se entristece e Deus se ira. Deus não sente ódio, ódio é do diabo. Deus sente ira. A ira é um sentimento que Deus sentiu nesse momento. E Deus ele fala para Moisés, Moisés, prepare o povo que eu darei ordem para as cordonizes vir. Eu estou simplificando para você entender, né? Eu estou dando uma enxugada no texto. Moisés questiona Deus. E mais um pouquinho para frente do texto, você vai ver. Deus dá ordem para um dia de marcha de cordonizes. As cordonizes, elas passavam, eu não lembro agora o que o texto fala, se eu não me engano é 2 côvados. É mais ou menos 1,5 metro da terra. Do chão para o alto. Mais ou menos 1,5 metro. É alcançável. Você consegue pegar. Você consegue tocar, você consegue pegar para você. O povo passou o dia todo pegando. Chegou a noite, passou a noite toda pegando. Chegou a madrugada, passou a madrugada toda pegando. O que é isso? A Bíblia vai dizer que eles pegavam, eu não lembro a palavra agora que fala, mas eu lembro a transformação, né, do jeito da contagem. São quase 40 quilos de carne cada um pegava. O que é isso? Isso é desespero de ficar sem. Mesmo Deus já tendo prometido, você tem o desespero de ficar sem. E esse povo começou a sentir um desespero de ficar sem. E outra, dominados pela a vontade de comer carne. Eu estou falando isso e hoje eu quero que fique bem claro para você. Cuidado com aquilo que te domina. Se você está sendo dominado pelo ódio, eu acabei de falar que o ódio não vem da parte de Deus, é por isso que eu falo. Se você tem sido dominado pelo ódio, se você tem sido dominado por sentimentos estranhos, porque desejos estranhos nascem do lado de pessoas estranhas. Seguindo o que eu falei na pregação passada, se você não viu, vai lá. Vai ser muito edificante para a sua vida, Deus vai falar muito com você.
Tenho fé nisso. Eu quero dizer para você, reveja esse bando que você está vendo. Sabe o que que é? É muita gente seguindo um tipo de povinho estranho na internet. Segue uma página ali, um perfil aqui, uma página ali, um perfil aqui. Hoje, agora, o algoritmo do Instagram, ele mostra pra gente quem curtiu, quem viu. Ele mostra. Para que tá feio. Tá feio você curtir um tipo de roupa estranha que você tá vendo. Tá feio você curtir esse tipo de palavreado que você tá vendo aí na internet. Porque se eu tô vendo, mais gente tá vendo, então para. Mas sabe por que essas pessoas veem? Porque sentem vontade. Porque ainda não reconheceram o direcionamento de Deus. Não fincaram os seus pés na rocha. E você precisa fincar os seus pés na rocha e ser dominado pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Porque esse sim é bom, é perfeito e é agradável. A vontade do Senhor, Romanos 12. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Hoje, saia com essa palavra. Cuidado com aquilo que te domina. Finque os seus pés na rocha e saiba o porquê. O porquê de você ter esse sentimento. O que eu estou querendo dizer? Vai lá. Já ouviu aquela expressão arrancar pela raiz? Vai lá onde nasceu esse desejo. Vai lá onde nasceu essa vontade. E arranque-a. Porque se tiver que se afastar de pessoas, se afaste. Porque se tiver que deixar de frequentar lugares, deixe. Se tiver que apagar a conta de Instagram, apague. Se isso for necessário, faça. A Bíblia vai dizer, olha para você ter uma ideia. O maior pregador que pregou sobre o inferno foi Jesus Cristo. E Jesus, ele dá os indícios de como o inferno é horrível. Ele diz: se a sua mão te faz pecar, arranque-a. Se o seu pé te faz pecar, arranque-o. Se os seus olhos te fazem pecar, arranque-o. É claro que Deus não está falando para você fazer isso, é claro. Mas o que Jesus está querendo dizer nessa passagem, mais para frente, acho que está em Marcos, se eu não me engano, o que Jesus quer dizer aqui é: se esse desejo vai te levar para o inferno, arranque-o ele de você. Vai lá na raiz desse problema e arranque ele. Tire esse problema para fora. Não deixe ser dominado pelos seus problemas. Não deixe ser dominado pela sua angústia, porque isso também pode te afastar de Deus. Isso também pode te levar a um vale. A angústia também pode te levar a um vale. E pode fazer com que você perca a sua salvação. Cuidado com o que você tem sido dominado. Talvez essa não era a palavra que você esperava para hoje. Talvez você esperava uma palavra que te deixasse animado, que te deixasse feliz para continuar essa semana. Estamos no começo ainda, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Talvez não tenha sido a palavra, mas foi a palavra que o Espírito Santo falou comigo. E creio eu em Deus. Eu não preciso da sua fé para crer. Eu só preciso crer no Deus que me deu a palavra, no Deus que me chamou. E esse Deus disse para mim dizer para você agora: cuidado com o que tem te dominado. Cuidado para que essas mensagens que você tem feito, que você tem digitado, não estejam te afastando da presença de Deus. Porque o que aconteceu aqui com Eva, quando Eva foi manipulada pelo aquele bicho e acabou caindo no pecado, ela se afastou de Deus. E isso gerou o maior abismo entre o homem e Deus. E demorou muito para isso ser consertado. Cuidado, para que esse desejo não te afaste de Deus. Não te coloque aqui e Deus aqui. Um longe do outro. Porque se isso acontecer, talvez não dê tempo de você voltar. Não dê tempo de você tocar de novo em Deus. Não dê tempo de você voltar à origem.
Não tem tempo de você voltar a ser como era antes. Não tem tempo de você voltar a orar. Não tem tempo de você cantar como você cantava. Por quê? Porque você deu ouvidos ao que te dominava. Você deu ouvidos à sua vontade. Eu encerro essa pregação dizendo: cuidado com aquilo que te domina. Eu levanto as minhas mãos agora como um profeta do Senhor e eu digo: que o Senhor seja contigo neste dia. Que o Senhor seja contigo nesse resto da semana. A gente ainda vai se ver terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, no nome de Jesus Cristo. Deus seja com vocês. Que vocês venham passar em revista esse bando, esses desejos que você tem. Que seja feita a vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que venha trazer livramento, vitória e resposta da parte de Deus. Fique com Deus. Esta foi a palavra de hoje.